Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa leitura dos Cânticos da Romagem. O cântico que haveremos de ler juntos é o 124. O salmista diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vemos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Muito bem, na medida em que o salmista caminha em direção a Jerusalém, ele vai fazendo descobertas. Como ele fez a descoberta no Salmo 123, que ele estava ali caminhando e necessitava disciplina para prosseguir, e que também nem todos que estavam com ele estavam pelos motivos corretos. Agora ele toma consciência de duas verdades. E duas verdades que nós precisamos ter em mente constantemente e não nos esquecermos delas. A primeira verdade é que há grande oposição nesta caminhada. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele disse assim: olha, nós temos uma luta. E a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra esses espíritos do mal que operam nas regiões celestiais. Entendemos que a caminhada, tanto do peregrino aqui como também a caminhada cristã, ela é uma caminhada em um terreno hostil. C.S. Lewis fala muito bem disso, ao dizer que nós precisamos entender que nós não estamos num camping, nós não estamos num playground, nós estamos num campo de batalha. E neste campo de batalha, nós estamos cercados de inimigos ao redor. Eles são fortes, são poderosos. E por isso que ele fala assim: Israel que o diga, se não fosse o Senhor ao nosso lado, os homens já nos teriam destruído, devorado, teriam feito com que águas passassem sobre nós e nossa alma seria com certeza aí destruída. Israel tinha muitos inimigos ao redor. A história dos hebreus, contada por Flávio Joséfo, é uma história de tensão contínua. Sempre Israel esteve assediado, cercado, acossado por inimigos os mais variados. Não era somente o egípcio ou o assírio que figura lá como grandes inimigos, ou os caldeus. Havia também os sírios, haviam os libaneses da região ali do Líbano, que eram chamados de fenícios. Havia os amonitas, os moabitas, midianitas, os árabes, variados grupos, e constantemente estavam atacando Israel e tornando a vida de Israel um verdadeiro inferno. Então, essa ideia aqui que ele diga, Israel que o diga, né? E nós teríamos que dizer hoje a igreja que o diga, porque a existência da igreja, o fato da igreja estar há 2000 anos aqui, é um milagre de Deus. Ao ler a história da igreja, o que a gente percebe é que a igreja foi perseguida desde o início, e quando ela conseguiu de alguma maneira lá se tornar um estado absoluto, a perseguição veio de dentro dela. A falsa igreja perseguindo a verdadeira igreja, quando não havia inimigos, estados poderosos, movimentos, a própria religião islâmica. Hoje nós vemos aí movimentos matando cristãos em diversos lugares na África. Nós vemos países totalitários perseguindo a igreja e o cristão avançando. E os verdadeiros cristãos resolutamente caminhando em direção à pátria celestial, ao nosso lugar eterno.
E nessa caminhada, então, como eu tenho dito aqui, o salmista está reforçando claramente aqui, há oposição e forte oposição. A questão é que o inimigo, ele vai atacar-nos de diversas formas. E ele fará isso por instrumentalidade humana. Ou seja, as intenções, os propósitos desses príncipes poderosos que são chamados de potestades, de espíritos malignos que dominam ou atuam a partir das regiões celestiais, eles se valem de pessoas, se valem de homens poderosos, se valem de organizações, se valem de leis opressoras e tornam a vida do peregrino uma dificuldade, um fardo. De maneira que, em muitos momentos, e aí é o caso da realidade dos hebreus lá, que receberam a carta aos hebreus, nós ficamos até desanimados. É muita oposição, muitos inimigos tentando impedir o nosso progresso. E por que isso? Porque não lhes interessa que nós estejamos próximos de Deus. Eles são, primeiramente, inimigos de Deus e depois inimigos dos que amam a Deus. Em João 15, Jesus diz aos discípulos assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E assim como o mundo me perseguiu, me odiou sem causa, o mesmo mundo que me odeia vai odiar vocês, mas vai odiar vocês por minha causa. É a presença de Jesus Cristo em nós que nos torna odiosos ao mundo. O mundo olha para o verdadeiro cristão e vê no verdadeiro cristão um protesto vivo. Então é evidente que eles vão se opor a isso, eles vão criar uma situação tal para desestimular que esse cristão continue avançando em sua caminhada cristã. Mas Deus se vale desta oposição para se revelar a nós. Porque a segunda descoberta que ele faz aqui, ele toma consciência da constante proteção de Deus. Ele já começa dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido devorados. E no verso 6 ele diz: bendito o Senhor que não nos deu como presa aos seus dentes. O Senhor nos salvou do laço do passarinheiro, quebrou o laço e nós nos vimos livres. É Deus quem constantemente está protegendo os peregrinos, protegendo a igreja. A igreja está aqui porque Deus é o protetor da igreja. Você consegue avançar em sua caminhada porque Deus está protegendo você. Não é porque você é um bom guerreiro, você tem uma boa esquiva, ou você é esperto e sabe se safar das coisas. Nada disso. É Deus quem está preservando a sua alma e permitindo que você continue avançando, porque é do interesse dele que você avance. Assim como o Senhor protegeu Israel em sua caminhada no deserto, ele também nos protege em nossa caminhada rumo a Canaã celestial. E essa consciência de que estamos num campo de batalha deve servir para nós de alerta, para que nós estejamos sempre atentos, para que nós não sejamos displicentes. Quando Gideão vai escolher quais são os guerreiros que ficarão com ele, o critério dele é aquele que bebendo a água, bebe a água sem baixar a guarda. Aquele que até naquilo que é essencial à vida, que é beber água, ele não relaxa. Ele não simplesmente baixa a cabeça e descuida, mas ele permanece atento, vigilante. A nossa vida cristã tem que ser marcada por esta vigilância contínua. Caso contrário, os inimigos conseguirão nos arrastar, porque nós estaremos relaxados, baixando a guarda e ficaremos assim suscetíveis aos seus ataques. O Senhor adverte a nós, através de Pedro, dizendo assim: estejam atentos e vigilantes, porque o diabo
anda ao derredor como um leão, procurando a quem tragar. Aquela zebrinha desatenta que se desgarra da manada é o alvo preferencial do leão. Ele olha para aquela e diz: essa daí é a escolhida porque ela se desgarrou. Aquela ovelha que sai e deixa o rebanho, sai do cuidado do pastor, ela se expõe aos lobos vorazes. E eles estão ao redor. Eles não atacam e chegam a efetivar porque o pastor está cuidando de nós. O pastor está atento, olhando, percebendo e nos livrando da boca deles. No final, o verso 8, ele diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui ele já tem essa consciência bem clara. Não é só Deus o meu socorro. Lá no Salmo 121 ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro, o meu pessoal, vem do Senhor. Agora, em meio aos demais, ele toma consciência de que aquele que o socorre também socorre os demais. O mesmo Deus que me protege também protege os meus irmãos, também protege a igreja, também protege os peregrinos da alma. Aqueles que estão caminhando em direção a Deus podem contar com a proteção de Deus, mas não podem baixar a guarda, ficar desatentos, porque o inimigo está ao redor constantemente. E se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, ora diga a igreja, ora diga os peregrinos. Se não fosse o Senhor, há muito que teríamos sido destruídos. Mas bendito é o Senhor que não nos dê por presa a eles, porque o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe.